nos acompanha. Roberto, vamos Vamos aqui, lá. vamos abrir então a entrevista do dia. Entrevista Clube. Ok. Pronto, a entrevista hoje, como a gente antecipou ontem, é com o doutor Edmar Fernandes, inclusive já esteve aqui no programa Contraponto em anos passados, né, o doutor Edmar, que foi já presidente do Sindicato Médico, hoje está como diretor lá do Sindicato dos Médicos, e a gente vai tratar sobre vários assuntos aqui. Eu gostaria de conversar com o doutor Edmar. Primeiro, bom dia, doutor Edmar. Seja bem-vindo novamente ao programa Contraponto. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Só para acrescentar também, atualmente, daquela época para cá, eu estou na Federação Médica Brasileira. Isso, está aqui, diretor de comunicação da Federação Na Médica apresentação nós fizemos essa observação. porque isso é importante, porque os problemas locais da saúde aqui, ele é um laboratório que está acontecendo a nível nacional. Então, essa experiência nossa no Ceará, que se está bem na vanguarda, a gente está bem evoluído nessa parte, e a gente foi convidado para participar dessas ações nacionais. Ótimo, ótimo. Primeiro, desejar um bom dia e como está essa situação, a situação dos médicos aqui no estado do Ceará, doutor Edmar? A gente viu algumas matérias saindo que com essa nova cepa, nova variante aí do coronavírus, muitos médicos foram infectados. Tá tendo, e muita gente está sendo infectada, né? Como está a situação dos médicos? Estão tendo os equipamentos, vocês já denunciaram algumas vezes questões de equipamento, eles estão recebendo os equipamentos, eles estão sendo bem cuidados pelo governo do estado, pela prefeitura, como está a situação atualmente? De uma forma geral, essa dificuldade de conseguir esses insumos, esses equipamentos, foi desde o começo da pandemia. As nossas ações, a gente teve que, inclusive, acionar a justiça para que garantissem máscara, óculos, aventais. Então, assim, sempre faltou, sempre a gestão não se preparava para o pico, né? E nesse momento agora, como já a forma é menos grave dessa, graças a Deus, é importante a gente aproveitar aqui, inclusive trazer informação para acalmar a população. As pessoas estão se contaminando muito agora, mas estão adoecendo gravemente muito pouco. Mas as pessoas podem perguntar, sim, mas existem pessoas internadas que estão indo, mas é porque o número de contaminados é muito grande. Antigamente, para cada 100, um ia para a UTI. Hoje, para cada 1.000, um vai para a UTI. Só que como muitos estão se contaminando, então tem muita gente indo para a UTI, inclusive profissionais de saúde como médicos, mas numa proporção bem menor que antes. E aí, dessa vez, como essa gravidade é menor, a necessidade dos equipamentos é menor, então, assim, não está tão alarmante a falta desses materiais, né? E os profissionais chegaram a falar de 25%, 20% de contaminados, mesmo que não tivesse com seriedade, acaba que o cara tem que se afastar, ficar 7 dias fora, acaba pressionando o sistema de saúde como um todo. Claro. Não? Gente, vamos falar aqui uma verdade. Quando começou a pandemia, qualquer pessoa que chegava perto de outro, por exemplo, o pai se contaminou, então todo mundo na casa ficava em quarentena. Isso. Não é essa a orientação? Isso. Imagine todos os profissionais de saúde, médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem, o pessoal da zeladoria que ficava nos serviços gerais, na UPA, por exemplo, num posto de saúde, eles estavam constantemente entrando em contato com pessoas que tinham Covid. Então, tecnicamente, todo aquele pessoal era para estar em quarentena, não era para estar indo nem trabalhar. Então, essa foi a guerra que aconteceu, a guerra biológica que aconteceu. Inclusive, ainda acontece. Eu que trabalho em emergência, geralmente chega o pai, não, eu estou com diagnóstico de Covid, aí eu trouxe aqui meu filho para o senhor avaliar ele, como é que ele está. Então, quer dizer, eu estou tendo contato direto, Sim, né? Sim, sim. Outra coisa, quais as denúncias? Os sindicatos médicos a gente vê semanalmente, mensalmente, fazendo denúncias sobre as situações de saúde no Ceará. Quais mais que chamaram mais atenção nos últimos tempos de vocês aí, que vocês trouxeram a conhecimento do público, né? Que às vezes os governos não querem, né? Que isso saia, né? Dos cantos. Mas quais que vocês estão trazendo para conhecimento do público de forma geral? Isso aqui é importante que todo mundo ficasse sabendo. Esse aqui é um dos principais hoje. As prefeituras e os governos do estado, ele não contrata diretamente os profissionais, ele paga o intermediário.
que são as OS, a Operadores de Saúde. Sim. Ninguém da população, até mesmo os jornalistas, a imprensa, não por maldade, mas por falta de conhecimento mesmo, não entende que o atual problema da saúde são essas operadoras de saúde. A gente, o doutor Edmar, só para dizer, isso é um ponto que o Márcio, eu, antigamente sabia. A gente bate muito em cima das OS. Pronto. E eu vou explicar para você. Se vocês permitirem assim, eu vou tentar ser objetivo, mas não pode falar. Olha a gravidade. Olha a gravidade do problema. Para explicar qual o problema. Porque, como é às vezes mais técnico, sim. A pessoa às vezes não entende. Para explicar o porquê essas OS são tão problemáticas para a população cearense. Há uns 20 anos, mais ou menos, começou a ser proibido que a administração, a Secretaria de Saúde, a Prefeitura ou o governo pagasse diretamente o médico, ou enfermeiro, o auxiliar. Tinha que ter uma empresa, uma cooperativa. O ideal da cooperativa é que ela era específica para aquela área, né? Essa é uma lei da década de 70. Cooperativa dos jangadeiros, né? Cooperativa das rendeiras. Você serve para valorizar e para aperfeiçoar aquela categoria. Então, precisou ter esse intermediário. Aí, só que ao longo do tempo, foram surgindo empresas questionáveis no sentido de transparência, que muitas vezes ela serve só como desvio de dinheiro. Como é que ela funciona? Qualquer dessas OS, ela chega no prefeito e diz assim, olha, me dê a saúde, que é o ramo mais caro, um dos que é o menino dos olhos de qualquer gestão. Exato, o menino dos olhos, que eu cuido. Só para servir de comparação para as pessoas, quem mora em prédio, em condomínio, que tem um síndico, existe hoje empresas que barateiam o serviço do síndico, porque eles têm uma gestão administrativa, eles sabem administrar, eles já têm todos os funcionários importantes para pessoal do encanador, pessoal da elétrica, que pode resolver um problema de um prédio. No final das contas, o que o prédio gastava antes com o síndico e o subsíndico, eles gastam 10% a 20% menos. Esse é o modelo de gestão, isso é o exemplo. Essas empresas chegam para essas prefeituras, ela chega para o governo do estado dizendo o seguinte: deixa eu cuidar da saúde, que eu vou resolver teus problemas e você, inclusive, vai economizar. Aí o cara assina o contrato e aí, a partir de então, a prefeitura fica na mão dessas empresas. Por exemplo, ela começa a alegar que está precisando aumentar o custo, fazer um adicional para poder fazer o serviço dela. A prefeitura vai dizer que não tem dinheiro, ela começa a não pagar, ela começa a não contratar profissionais. E aí começa uma bola de neve. Quando foi em Juazeiro do Norte, mais ou menos há 4 anos atrás, os médicos e os profissionais de saúde da UPA, lá que fica no bairro Limoeiro, eles estavam sem receber. Eu vou contar esse exemplo de Juazeiro, acontece em várias outras cidades. E aí a gente acionou o Ministério Público, e aí o Ministério Público colocou a prefeitura, colocou a operadora de saúde na época e perguntou quem é que está com a culpa. A operadora de saúde dizia que a prefeitura não repassava dinheiro, a prefeitura disse que repassava. Aí a operadora de saúde dizia o seguinte: não, vocês estão com débito com a gente, porque a gente pediu um aditivo, vocês não deram e esse dinheiro está se acumulando. E o grave dessa situação é o seguinte: aí nessa os médicos fizeram uma greve lá em Juazeiro. O pessoal da OS ficou assim dando apoio. Aí eu achei estranho, por que esse pessoal está até apoiando a greve? Porque a greve dos médicos faz com que a prefeitura seja obrigada a fazer o repasse para essa OS. Sim. Olha como é danoso. Então é o seguinte, e no final das contas, a população de Juazeiro, como ela não estava sendo bem atendida na UPA, ela bota a culpa em quem? Na prefeitura. Que é o normal, né? Exatamente. Seria normal. Por isso que eu digo que as pessoas não entendem a questão da OS. Eu estou aqui falando, sem contar que existe muitas dessas OS que elas não são cooperativas de verdade, são agências de emprego, porque elas colocam na mesma dentro médico, enfermeiro, motorista da ambulância, auxiliar, zeladoria. Doutor Edmar, me permita aqui. Diga lá. Eu tenho certeza que qualquer dia desse vai estourar bombas por cima de bombas, como a gente diz no popular. Rapaz, olha, essas cooperativas, algumas delas são verdadeiras empresas, que têm donos, que ganham dinheiro,
existem algumas que os caras estão ricos notoriamente. Da Coap é uma delas. A Coap. Coap é que faz o SAMU, né? É, que faz o SAMU, exatamente. É que faz o SAMU. Mas tem outras. Que eu não vou dizer, que eu não tenho provas, mas tem coisas que você vê. Que você vê, certo? Então, no dia que o Ministério Público puxar o fio aqui da história, ele vai encontrar muita coisa. Pode ter certeza. Funciona como verdadeiras empresas, doutor. Deixa eu te trazer, já está acontecendo. A Fundação Leandro Bezerra, que é do Arnon Bezerra, ex-prefeito de Juazeiro do Norte. Por sinal, muitos são ligados a prefeitos de Isso, cidades. exatamente. A gente também já tinha trazido isso aqui também. Isso que aconteceu lá em Juazeiro do Norte, como eu falei, acontece em várias outras cidades. Então, aqui em São Gonçalo e Caucaia, quando foi no ano passado, tendo muito atraso, e aí a justiça sendo acionada, a Fundação Leandro Bezerra estava responsável por essas duas cidades. A prefeitura dizia, ela provava, está aqui, ó, eu fiz o repasse para eles. E eles diziam assim, não, mas vocês estão me estão devendo a mim. Resultado, a justiça, identificando a má-fé, a desorganização, que eu acho que não é desorganização, eu acho que não tem desorganização, eu acho que é tudo planejado, ela colocou intervenção judicial em todas as 20 cidades em que a Fundação Leandro Bezerra estava lá. Mas ela devia ir atrás de outras. Tem outras também enroladas no meio aí. Por isso que Porque o ele está trabalho... dizendo que já tem. Aracati, aquele programa que a gente transmite aqui, disse que era 15 milhões por mês lá em Aracati, se eu não me engano. Ou 15 milhões, foi tudo, não sei. É muito dinheiro. Deixa eu pra explicar uma cooperativa. coisa aqui para vocês. É muito importante que o pessoal até anotasse, para o pessoal entender. Como é que uma cooperativa dessa ela vai ganhar dinheiro? Eu estou falando assim da forma que ainda dá para dizer que é lícita. Não dá para dizer que é lícita. Como é que você ganha dinheiro de uma forma lícita? Se você tem um contrato fixo, você vai receber 1 milhão por mês. Eu estou falando uma média aqui só para ficar mais fácil. 1 milhão por mês. E aí você vai ter que, dentre outras coisas, você vai ter que pagar, por exemplo, os médicos que trabalham na UPA. Vamos dizer que desse 1 milhão você gasta 500 mil reais só para pagar esses médicos dessas UPAs. Como é fixo, se esse médico não for trabalhar, se um dos médicos não for trabalhar, ele vai receber o mesmo 1 milhão de reais por mês, mas não tem que pagar aquele médico. Esse dinheiro fica para operador de saúde. Por isso que isso é uma das provas que em tantos lugares a equipe médica e dos outros profissionais de saúde é tão reduzida por uma quantidade de pacientes grande. O paciente fica insatisfeito, os profissionais de saúde são muito pressionados, inclusive com violência, né? Por conta desse conflito, e o prefeito e esse pessoal fica protegido, vou falar nem prefeito, o pessoal da operador de saúde fica protegido nos seus consultórios com ar-condicionado, porque eles não estão nessa linha de frente. Quem está na linha de frente são os profissionais e a paciente que sofre. Isso aqui é um dos modelos mais básicos, como é que eles ganham muito dinheiro com isso. Sem contar que, por exemplo, eles vão pegar, aí vai precisar de investigação. As chamadas licitações, ele bota que está comprando um medicamento com valor alto, ele passa para a prefeitura, mas na verdade ele compra baixo, mas ele passou, estou precisando de um aditivo a mais porque ficou mais caro os insumos. Então, folhas falsas. Folhas falsas também, né? Então, assim, você veja assim, que o problema é que gente, é assim, ó. Quem estuda esse negócio de economia, essa questão nova da economia liberal, quanto mais burocracia você coloca, quanto mais intermediário você coloca num projeto, maior possibilidade de corrupção, maior possibilidade de desvio, que eles vão encontrar formas. E a OS é um intermediário entre o paciente, o médico, e entre o paciente e a prefeitura, o atendimento. Ele que fica intermediando essas relações. Por isso que essas confusões estão hoje. Inclusive, doutor Edmar, quem chegou a começar a combater essa situação foi o antigo secretário de Saúde. E
teve uma pressão monstra, isso antes da pandemia até. Sim, sim. Eu acho que naquela nossa conversa que a gente teve aqui Mas em o desgaste 2019, dele maior não foi nem só isso, não. O desgaste dele maior foi bater de frente com os prefeitos Isso. quando da nomeação de pessoas despreparadas, segundo ele, para os cargos, principalmente naquele que tem, naqueles consórcios de É os saúde. consórcios. O né? problema é o consórcio. Não foi nem essa questão das OS, Da OS, não. foi o consórcio, O dele né? foi, bateu de frente porque ele achava que as nomeações estavam sendo estritamente políticas quando os cargos não necessitavam de pessoas políticas, mas necessitavam de pessoas técnicas. Um exemplo, claro, era o consórcio de saúde de Quixadá, isso aí eu digo porque eu sou de lá e acompanhei, onde o ex-prefeito Hilário Marques, hoje secretário do Sarto, era 56 inquéritos. 56, é ele mesmo. Ele colocou o genro dele, arranjou um emprego para o genro dele como diretor do consórcio. certo? Ele era o presidente do consórcio. Aí, acho que botou na policlínica, alguma coisa que arranjou. Quando foi 6 meses depois, 7 meses depois, o genro dele foi preso. Foi. Não foi por conta do trabalho dele na atuação do consórcio, não. Foi por conta da influência que ele estava tendo em processos administrativos internos da Prefeitura Municipal de Quixadá. Pegaram lá em grampo, sabe? Tinha tudo. Aí, depois disso é que o governador Camilo destituiu ele do cargo. Entendeu? Então, igual a esse genro lá do ex-prefeito Hilário Marques, tem muitos casos em que a política e o apoio ao governador falavam mais alto do que o serviço à população. Uma das coisas que as pessoas têm que entender é o seguinte: a saúde, como qualquer coisa, ela precisa evoluir. Eu preciso começar a melhorar índices. Por exemplo, o número de mortes de crianças até 1 ano de idade, o número de mulheres que morrem no parto, melhorar o número de mulheres que devem estar fazendo pré-natal, diminuir o número de pacientes com hanseníase, diminuir o número de pacientes com tuberculose. Esses índices você tem que ter. Então, o ideal seria, cada ano que passasse, a gente estivesse vendo esses números estarem diminuindo. Isso é um trabalho de gestão da saúde. Então, essa questão do consórcio, para o pessoal entender, é o seguinte: além dessa questão da corrupção envolvida, então é o seguinte, eram mais ou menos 22 consórcios, são mais ou menos 22 aqui no estado do Ceará. Então, o governo, ele combina com um grupo de cidades, né? O consórcio é isso, né? Você combina com um grupo de cidades, quem é que vai ficar responsável, onde é que vai ficar o hospital? Vai ficar aqui, onde é que vai ficar a policlínica? Vai ficar aqui. Então, eu vou dar esse dinheiro para vocês e vocês precisam trazer essa resposta da saúde. Não é só botar um médico no posto, entenda, eu sou médico, eu não estou falando mal da categoria médica, não. Mas saúde não é colocar um médico no posto, dar uma caneta e um papel para ele. É você preparar uma estrutura de fisioterapia com esses números para saber se a pessoa foi curada, como é que está, por exemplo, a pessoa teve um acidente de moto, ela vai precisar de 20, 30 fisioterapias para voltar a ser ativa, ela voltar a trabalhar e não ela deixar ser largada para ficar dependendo do INSS. Quando a pessoa fica dependendo do INSS, isso é incompetência do Estado, incompetência da saúde, em ter feito essa pessoa voltar a trabalhar. A pessoa que tem uma depressão grave, que ela não consegue trabalhar, o ideal é ter uma equipe de saúde robusta, psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, num local adequado para aquela pessoa, para essa pessoa ela poder voltar a trabalhar. Isso é o sucesso da saúde. Só que nesses consórcios você dá o dinheiro e não tem essa resposta. Então, um dos questionamentos, porque nesse caso, por mais que eu tivesse divergências com o doutor Cabeto, mas indiscutivelmente era um excelente gestor. Ele não tinha esse índice, ninguém dava esse índice para ele. Entendeu? Você dava um dinheiro, o cara botava lá um obstetra numa maternidade, botava um médico num posto, ou como acontece em Canindé. Canindé inauguraram uma UPA. Eu vi isso aí. Rapaz, a Canindé, ela já é um exemplo. É um exemplo do que acontece de erro da saúde aqui. Do que não deve ser feito. Do que deve ser feito. Eles inauguraram uma UPA há uns 5 anos atrás, mais ou menos. Eu me lembro quando eu fui lá. Quando eles inauguraram a UPA, e os postos de saúde ficaram sem médicos, com as equipes, além de médicos, outros enfermeiros também, mas incompletas. Então, a população que era para ser atendida no posto de saúde, teve que procurar a UPA, que naquele momento, politicamente, para o cara se eleger, né, ele faz a UPA para a população. Discurso. Fez uma UPA e tal. Só que aí ele desconstrói a atenção primária, que é responsável por 70%, era para ser responsável por 70% do atendimento da população,
Aí vai tudo para a UPA, 24 horas. O cara tem uma pressão alta, ele tem que ir para a UPA para chegar lá na emergência só para o cara trocar uma UPA. Isso lota o sistema e tira, e fica na frente, na fila de pessoas que realmente precisariam ser atendidos. Esse modelo de você priorizar a emergência do que o posto de saúde é o que está acontecendo na maior parte dos municípios aqui do estado. Ok, são 9 horas mais 40 minutos. Estamos conversando com o doutor Edmar, que é do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará. Estamos caminhando aqui já para o final da nossa conversa, mas, doutor, de que forma o senhor analisa a saúde pública em Fortaleza e no estado do Ceará como um todo? Me refiro em termos administrativos. A saúde, ela só funciona há muito tempo, infelizmente ainda está acontecendo assim, ela só funciona porque existe pessoas de boa vontade atendendo a população. Quando você chega no posto, você chega na UPA, no hospital municipal desse, os profissionais que estão ali, eles fazem com gosto o que eles podem. 90% dessas pessoas, médicos, enfermeiros, eles gostam do que fazem, eles amam o que fazem. Por isso, pelo menos aparentemente, é que ainda dá certo. Mas na parte que você precisa de gestão, essa está falha. Eu vou te dar um exemplo. Isso aqui é comum. Se um paciente precisa, vamos dizer que ele está com uma dor de barriga. Então ele vai para o posto de saúde, você sabe, já é um pouco difícil conseguir a consulta do posto de saúde. Por quê? É porque eu ainda estou um tempo, essa aqui é uma coisa que eu precisaria só um tempo para explicar, mas vamos lá. Antigamente, posto de saúde, você é atendido por aquelas doenças que precisam de várias vezes de atendimento. Pressão alta, diabetes, pré-natal, né? Quando foi a secretária Socorro Martins do Roberto Cláudio, na primeira gestão, eles tiraram metade dessas vagas, desses atendimentos regulares, que já era difícil de conseguir a vaga, para dar para demanda espontânea. O cara tivesse uma dor de cabeça, uma febre, para ele poder ser atendido. Então, se você já tinha dificuldade para ser acompanhado dessas doenças que podem complicar com pressão alta, diabetes, você diminuiu mais ainda. Esse pessoal começou a lotar as emergências porque eles começaram a complicar. Vocês estão vendo que gestão ela pode realmente prejudicar a saúde da população. Então, esse modelo, isso que está acontecendo atualmente da saúde, de chegar a um ponto em que você está totalmente desorganizado, ele vem de decisões administrativas. E aí, voltando para aquela pessoa que está com a dor de barriga, ela foi no posto, teve dificuldade para conseguir a consulta, mas conseguiu. Quando chegou lá, o médico precisou pedir um ultrassom. Ela tem uma dificuldade para conseguir um local para fazer esse ultrassom. Algumas vezes, tem clínicas de ultrassom que estão com a lista aberta, mas o sistema não identifica. Aí você diz, como assim? Eu já fui em clínica dessa que são credenciados pela prefeitura, e ele diz, Edmar, aqui tem dia aqui que não tem paciente aqui, tem vaga para fazer ultrassom. Pronto. Mesmo assim, vamos dizer que essa pessoa conseguiu fazer esse ultrassom, ele pode até pagar, por isso que tem muitas dessas clínicas, lugares, né, particulares, principalmente ali no centro, que a pessoa faz ultrassom. Aí ela volta para o posto de saúde para mostrar para o médico. Aí quando o médico vê, rapaz, você tem uma pedra na vesícula. Aqui só tem um tratamento, é cirurgia. Aí é outro, ele faz o encaminhamento, aí esse paciente vai ficar esperando que algum desses locais que tem um cirurgião para poder marcar para fazer a cirurgia, receba ele. E eu já fui também em vários locais em que o cirurgião disse assim, Edmar, tem dia que a gente está de braço cruzado aqui, esperando o paciente chegar e não chega, e com a vaga aberta. Então, isso é decisão de gestão. Isso não independe dos médicos. Muita gente diz, o médico não quer fazer cirurgia. Entendam, os médicos, na verdade, eles querem fazer cirurgia porque eles ganham por isso. É mentira dizer, o cara não quer trabalhar. Quem é que não quer trabalhar para ganhar dinheiro? Fazer uma receita, fato, né? Isso é fato. Então, essa é a parte da gestão que eu acho, sim, péssimo que está acontecendo. Isso o que falta parece a informatização. Né? Depois de tanto tempo, inclusive, ainda não, eles não conseguem conectar, apesar de estar tão evoluído hoje a biometria, a internet e tal, mas eles não conseguem, por qualquer motivo. Existe uma conspiração, a teoria é o seguinte, também quanto mais funcionasse, mais procedimento ia ter, mais eles iam gastar. Talvez
talvez intencionalmente eles não queiram que esteja também tanto procedimento que ia ficar caro para eles, né? Entendi. Eu quero uma pergunta também, doutor Edmar. A gente está vendo a questão da violência, da segurança pública aqui no Estado, e da insegurança que a gente fala, e a gente vê várias matérias, semana sim, semana não, médicos sendo afetados com isso, perto dos seus postos de saúde. A gente viu outro dia, eu vi no Bom Jardim, um cara entraram, saíram atirando, mataram uma pessoa que estava lá dentro, e saíram atirando sem saber, e a gente viu já a matéria, eu acho que o próprio sindicato denunciou, se eu não me engano, médicos que são assaltados no entorno. Como está essa situação aí para os médicos que atendem com essa insegurança que a gente vive atualmente? Em 2008, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ele tirou os seguranças que tinham nos postos de saúde, alegando que basta câmera, aquelas câmeras que ficam assistindo, sim, e o canal direto para eles ficarem ligando para a prefeitura. E a gente fez uma paralisação, inclusive, com outras categorias de saúde, porque a falta de segurança afeta não só o médico, são todos dentro do posto e os pacientes. Isso. Você sabe que tem pacientes que não são atendidos em postos, porque ele vai ter que passar numa área que não é da facção dele. E outra coisa muito grave é que o seguinte, 25% da população, em média de 20% a 25%, tem algum tipo de deficiência. Ou ela não anda, ou não enxerga. E essas pessoas já têm dificuldade para ir para o posto. Aquelas pessoas que têm AVC, uma senhora de 90, 70 anos que está com AVC totalmente acamada, ela não tem como ir para o posto. Algumas vezes a equipe de saúde não pode ir para lá porque, por exemplo, a facção, a criminalidade não permite. Então a segurança realmente ela afeta a população até nisso, inclusive os profissionais. E esses casos de violência têm aumentado, por mais que a gente peça segurança, eles acham que não é importante, que já está controlada a situação, né? Que o governador disse que está com controle de tudo. Mas a gente vê que isso não é fato. Isso. Eles já quiseram, inclusive, me desmoralizar. Eu estava na frente do Roberto Cláudio, pedindo isso. Ele perguntou, vem cá, você fica se metendo em segurança. Você é especialista em segurança pública? Então, assim, esse é o nível dos gestores. Ele quer te constranger para tu poder recuar. Você olha a incompetência. Precisa ser, eu tô vendo meus amigos sendo assaltados. Exatamente, olha que absurdo, um cara que se propõe a ser, por isso que o pessoal falava que é um poste, isso é a consequência de você botar um poste, pra você ficar tomando conta da quinta capital do Brasil. É o quinto, a Fortaleza. Olha o nível com o cara lidar isso, com ele dá com vidas. Você está falando de uma coisa importante, acha que a gente está pedindo um luxo, a gente está pedindo um mínimo que ele tirou. A gente não está pedindo que ele botar um outro segurança, não. A gente está pedindo para recolocar o que ele tirou. E ele trata desse jeito. E é isso, essa criminalidade, essa violência que hoje está, que é um problema de segurança pública, que rodeia a gente, piorou nesses últimos anos, inclusive com ele estava à frente, né? E continuando agora com o Sá. Doutor Edmar, muito obrigado, tá bom? Nossos microfones estão sempre abertos, espero que venha outras vezes, porque esse assunto é sempre interessante, né? Nós estamos ao vivo através das redes sociais, do Facebook, do Instagram, aliás, do YouTube, do nosso canal, estamos ao vivo no rádio, no Dial 1200, estamos ao vivo também nos aplicativos, ou seja, diversas opções que nós temos, tem já gente participando aqui, tem gente mandando áudio, o Ronaldo Araújo mandou áudio sobre o assunto, o Zezão nos escuta via aplicativo lá de Itapajé, o Ronaldo a gente bota depois, tá certo? Pode ser uma pergunta? Não sei, deixa eu ver aqui, meu áudio sobre o assunto entrevistado, coloque aí, seu Mamed, rapidinho, dá tempo aí, coloque aí o áudio enquanto isso eu vou fazer o registro aqui. Saulo, lá do Crato, ouvindo a gente, valeu, muito obrigado, parabenizando a entrevista. Titãozão em Mundaú, distrito de Uruburetama, valeu Titãozão, fazendo o registro aqui também pra gente. Deixa eu ver, isso aqui foi do WhatsApp, deixa eu ver se tem alguém no Facebook aí. Final do Ronaldo aí é o 68, seu Mamed. Final do Ronaldo é o 68. Então são pessoas que participam com a gente aqui do programa Contraponto. Daqui a pouquinho a gente começa o programa do Padre, mas eu queria colocar o quadro do Padre, né, do Padre Juarez de Castro. Mas, cadê? Tá no ponto? Coloque aí, por favor. Bom dia a todos. Mas ele quer dando entrevista, né? Eu sou policial, trabalhando de serviço, sem nenhum sintoma, não sentindo febre, nem dor de cabeça, nem perdi paladar.
E eu trabalhando comigo, o meu na viatura, que ele estava sentindo alguns sintomas parecidos, fomos até o HGF de serviço e ele foi realizar o exame, né? Aquele do nariz. E como ele foi realizar o exame, eu não sentindo nada, e por curiosidade a moça perguntou: você quer fazer também, já que você está trabalhando com ele e ele está com sintomas? Eu disse: pode ser, mas eu não estou sentindo nada. Isso foi na quinta-feira, gente, dia 20. Recebi o resultado dia 25, ou seja, ainda fiquei trabalhando alguns dias, tendo contato com pessoas, tendo acesso de um passe livre, por isso que eu acho que esse passe livre é inviável. Tomei as vacinas, passe livre na mão, assim como o Roberto Barros tinha acesso. Não estou sentindo nada, não senti nenhum sintomas, continuei trabalhando, ou seja, infectei várias pessoas. E o resultado da prefeitura saiu com 5 dias, e eu fiz por curiosidade. Pergunta ao entrevistado: como explicar isso? Esse atraso, essa dificuldade em receber o resultado com a prefeitura? Bom dia. Olha aí, perguntei do nosso amigo, que é policial, o Ronaldo, né? A própria pergunta, por si só, é uma denúncia. Porque hoje em dia, em todos os lugares, você, em 30 minutos, você já recebe. Isso. Então, 15 Eu minutos. paguei na Pague Menos, esperei 10 minutos, saí com o meu resultado na mão. Exatamente. Então, em todos os lugares. Isso aí está disponível para todos, gente. Não é exclusivo das farmácias, não. Viu? Prefeitura, governo, há muito tempo. Eles foram os primeiros, inclusive, a ter acesso a isso. Beleza, valeu, doutor. Um abraço, obrigado.